Olá pessoal, esse vídeo é um vídeo para todo mundo que já estudou comigo, fez algum curso, treinamento, participou de qualquer evento. Ele é multiplataforma, eu vou colocar em todos os locais porque as notícias que eu tenho que dar aqui para vocês são muito interessantes e muito importantes, tá bom? O que acontece? Hoje é dia 22 de fevereiro de 2026 e recentemente, no último final de semana, aconteceu um evento na Índia que não é só mais um evento internacional, é um momento histórico, né? Tudo que a gente tem discutido nos eventos nos últimos anos, tudo que eu venho defendendo com vocês sobre inteligência artificial, principalmente na educação, na saúde mental, na pesquisa, na formação de professores, isso tudo foi colocado na mesa pelas maiores lideranças globais. E não foi uma conversa simples e boba, não. Foi uma construção de política pública, promessas de investimento bilionário, uma declaração internacional assinada que vai servir de referência para outras decisões. Então, entre os dias 16 e 20 de fevereiro, aconteceu em Nova Delhi a India AI Summit 2026. Mais de 500 mil visitantes, 118 países, 86 nações que assinaram a declaração de Delhi. 250 bilhões de investimentos foram anunciados ali. Esses valores me assustam. Teve uma coisa de entrar pro Guinness Record, né? Porque eles fizeram 250 mil estudantes, fizeram um pacto pelo uso responsável da inteligência artificial. Então até teve um eventozinho interessante. Então assim, enquanto muita gente ainda está discutindo se a IA é uma modinha ou não, 500 mil de pessoas estavam discutindo sobre infraestrutura cognitiva e como é que a gente utiliza isso para o futuro, né, numa forma de avanço. Estava lá o primeiro-ministro da Índia, estava o Macron, o Lula, as empresas grandes, Nvidia, Google, Microsoft, Accenture, a ONU estava lá. Era um movimento de geopolítica e a gente precisa discutir algumas questões muito importantes que foram decididas lá. Então assim, se você acha que IA na educação é colocar um GPT na sala de aula, você não entendeu o que está acontecendo. A IA na educação hoje é utilizar um Study and Learn estruturado, é um assistente de estudo personalizado para cada aluno, é vibe coding para professor de ciência criar os seus simulados. Eu vi um vídeo essa semana que colocou 2 alunos fazendo uma competição de matemática com conteúdo, sabe? É muita coisa, é pesquisador, é assistente de pesquisa, de pós-doc, para quem está fazendo iniciação científica, é acesso ao SciSpace, é acesso ao Prisma, e tantas ferramentas. Na educação você pode ter redução de carga operacional para o professor, personalização no processo de ensino-aprendizagem, um processo de inclusão verdadeira. E aí a gente está falando de políticas públicas que vão envolver pessoas com deficiência, né? Você tem ferramentas da IA aplicada na educação especial, então a gente tem ferramentas que personalizam o processo de ensino-aprendizado para pessoas com demandas, com necessidades especiais que estão fora daquele modelo que a gente tem, que não abarca todos ainda. Uma linha de pensamento muito forte de IA como uma questão de saúde cognitiva, IA como uma ferramenta de bem-estar emocional, de saúde mental e também questões de acesso. Falar sobre acesso à inteligência artificial foi um ponto muito importante. Eles lançaram um livro chamado AI Impact Casebook Health, que tem mais de 170 aplicações reais já de inteligência artificial na saúde, assim, dispositivos portáteis de triagem respiratória que podem funcionar em áreas rurais, telemedicina com tradução simultânea para dialetos em tempos reais, e a preditiva, a gente já falou muito isso, na prevenção de surto organizado, logística de vacina, com base nos modelos que são rodados na saúde pública hoje. Isso é só o começo. Isso é só o começo das aplicações. Se você pegar os debates de saúde mental, IA é um instrumento de saúde mental e é um dos mais poderosos que a gente pode ter. Você pode resolver problemas de escala, de disponibilidade 24 horas para alguns trabalhos, de padronização de protocolos dependendo da área, monitoramento contínuo. O mundo inteiro assinou um documento reconhecendo o impacto da IA na saúde e na educação e como pontos estratégicos de prioridade. Lembra que eu falei para vocês quando eu voltei do Vale do Silício ano passado? Saúde, Digital Health e Educational Health. A gente tem que focar nisso. Eles elaboraram nesse evento a Declaração de Delhi e ela tem 4 pilares importantes. A democratização desses recursos computacionais. Sempre bati nessa tecla, quando eu estive lá com o Steve Blank, IA vai ser um divisor de acesso, de desigualdade social. A gente precisa discutir sobre acesso a essas ferramentas.
Um outro pilar é crescimento econômico com foco na saúde e educação. Esses modelos de IA têm que estar relacionados com isso. Se debateu muito sobre IA segura e confiável e para a ciência, e aqui me dá uma preocupação, porque o que é seguro, o que é confiável, dentro dos modelos que a gente já discutiu, o modelo chinês e o modelo americano, tem vídeo meu no YouTube explicando isso para vocês, mas é um ponto de partida. Outra coisa muito importante, soberania dos dados. Os alunos da pós-graduação que eu dei aula de neurociência e inteligência artificial da UEA, de direito digital, sabem o que eu estou falando, né? A gente está discutindo soberania de dados, neurodireitos, sabe? Acesso a essa informação. Aqui no Brasil, a LGPD vai ter que se repensar. Dados são o ouro do futuro. O que a gente vai fazer com esses dados? Como é que a gente vai trabalhar com esses dados? Isso é um pilar muito forte. E isso muda totalmente o jogo da inteligência artificial. Porque quando a gente está falando de uma IA segura e confiável, a gente não está falando de marketing, a gente está falando de marcos regulatórios, por exemplo, e globais. Me preocupa muito. Vocês devem ter acompanhado a briga da Anthropic e da OpenAI, não quiseram nem abraçar as mãos, mas pensa o seguinte, a OpenAI está pensando num modelo de chat GPT com... Ai, gente, com marketing. Sabe esse plano da Netflix? Espera aí, como é que você está pagando esse marketing? Você está vendendo essas informações, é invasão dos meus direitos de propriedade. Isso é muito grave. E a Anthropic está mantendo nessa linha de que ela quer eficiência, mas não quer vender, não quer se vender para essa indústria de dados. E aí, se a gente começar a pensar, então, aplicações que isso vai ter impacto muito grande, aonde que vai vir esse tsunami primeiro, já falei muito de vocês sobre isso. Enquanto parte do debate público está girando em torno de medo, substituição e pânico, tem 500 mil de pessoas discutindo uma escala de como aplicar isso na saúde e na educação, tá? Já citei exemplos para vocês aqui. Radiologia, eu já vi centenas de sistemas treinados. Você pega um especialista de elite, sabe? Um PhD, aquele cara que tem o maior olhar clínico, ele vai lá, treina uma máquina, vende 1 milhão de cópias do seu raciocínio clínico e lógico. Outros profissionais ficam monitorando, validando, corrigindo, porque os agentes são autônomos. Isso vai acontecer em todas as áreas. A gente vai pegar o maior, com a maior expertise dessa área e vai fazer você treinar uma IA. Como é que eu sei disso? Porque eu estou fazendo isso. Eu recebo. Quem me acompanha nas redes sabe. Milhares de profissionais de saúde pelo mundo estão sendo contratados para treinar inteligência artificial. Tem treinamento de saúde mental, tem treinamento de radiologia, tem treinamento de hematologia, tem treinamento de finanças. Eles estão criando essas ferramentas e a gente está aqui discutindo assim. Ai, será que vai ou não vai? Ai, meu Deus, usaram o chat GPT numa decisão do judiciário. Que coisa. Mas tem que usar, é para isso que ele tem que ser usado. Mas ele tem que ser usado de forma correta, porque se vazou aquela informação, é porque não teve controle no processo de alucinação. A pessoa que usou não sabe usar, o problema não é a ferramenta. E aí, se você pensar em outras áreas, por exemplo, eu já falei da saúde mental, os meus colegas psicólogos, a saúde mental vai ser varrida da atenção básica. As inteligências artificiais que eu estou vendo em treinamento, em processo de construção, vão ser muito mais eficazes no processo. Ah, Eduardo, mas isso vai acontecer, acolhimento? A gente está falando de futuro. Eu vi cabines de atenção básica de médicos, em que a pessoa sai com a medicação. E a gente está aqui discutindo ainda se a gente vai aceitar o uso de AI ou não, que é plágio. Vocês entendem o problema, o atraso que a gente está na discussão? Agora vem um ponto que me deixou muito feliz, que o MEC estava presente lá, o nosso Ministério da Educação, o debate foi super sério, eles debateram questões de integração ética, na promoção, nas políticas públicas, no acesso universal. MEC, queridos, vocês deram um show, foi uma das coisas mais lindas que eu vi em termos de política pública, de entendimento de cybercultura, de educação. Entendam, gente, que essa construção que está sendo feita pelo MEC lá tem grande potencial de remodelar o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos. Mudar um sistema de ensino que inclua essas ferramentas. E aí eu estou dizendo que eu considero a invenção da inteligência artificial tão potente quanto foi a eletricidade, tem um custo alto, mas ela não é opcional, é uma corrida. A gente está fazendo uma corrida a cavalo e o mundo estava em nave espacial, por exemplo, como é Humanos, né?
o que teve muita coisa legal de discussão, de propostas, de investimento, e esse evento na Índia mostrou que a gente tem muito espaço para discutir ainda, né? Vocês imaginem que assim, colocar IA na educação é fazer com que toda criança tenha acesso não só a todo o conteúdo do mundo, mas ao modo de pensar dos grandes gênios. É a expansão cognitiva se for muito bem utilizada. Imagina você tá dando aula sobre filosofia e você coloca um assistente de IA que emula a voz de Platão e eles conversam com a professora instigando e Platão vai dizendo, explicando filosofia para eles. Pô, caramba, gente, assim, o conhecimento tá ali, a professora tá guiando, mas ele tem acesso ao... E isso é muito fácil de ser feito. Você imagina uma mesma aula que eu transformo, eu acabo de dar uma aula e essa aula, ela pode ser compartilhada com pessoas com tipos de aprendizagens diferentes. Por exemplo, a minha aula é expositiva dialogada, para você recebe podcast para escutar, o outro recebe cartões porque ele é mais audiovisual, o terceiro recebe um outro, você personaliza o mesmo conteúdo para todos os tipos de formas de aprendizagem e ele se torna mais acessível para todo mundo. Ao mesmo tempo que ele pode ser legendado, ele pode ter descrição audiovisual, ele vai abarcar um universo gigante com o mesmo conteúdo. É muita ferramenta. A IA ela te dá essa expansão cognitiva, essa personalização do processo, ela te dá estrutura para criar essas aprendizagens todas. E assim, não foi uma coisa pequena, foram mais de 500 mil participantes, mais de 170 países, e eu acho que é um marco histórico para a gente entender assim, a gente está no caminho certo, a gente está entendendo essa ferramenta, ela não vai desaparecer, a gente vai ter que aprender a utilizá-la, mas existem caminhos muito importantes a serem seguidos. Eu fiquei muito empolgado com a participação do Ministério nosso Ministério da Educação, com as propostas que foram feitas, alguns alertas, algumas coisas me chamaram a atenção que esse processo todo, só para vocês entenderem. Como é que eu fiz? Por que eu estou dividindo isso aqui com vocês? Aí agora vem aula, como é que a gente elabora isso aqui? O que eu fiz? Eu sabia do evento, e aí eu pedi para o Manos, e falei, Manos, me ajuda a vasculhar todas as informações mais importantes de tudo que aconteceu, porque eu estava com muito site, eu estava muito perdido. Então eu fiz um processo de investigação com o Manos, ele me deu as principais fontes e as informações que eu queria, acessei todas elas, vi entrevista do porque o presidente Lula não participou do evento daqui, fui garimpando as informações, entendendo todo o fenômeno, e aí falei para ele assim, poxa, peraí, bota isso aqui numa linha temporal. Aí eu botei as informações dos comentários, aqui. Montei uma estruturazinha de roteiro para falar com vocês. Pedi para ele fazer essa imagem aqui. Pedi para ele fazer essas imagens que vão aparecer em algum lugar aqui, que eu não sei porque eu vou editar daqui a pouco. Pedi também para ele fazer o vídeo de chamada para postar nas redes sociais. E eu só vim aqui e gravei. Então, esse próprio vídeo aqui, ele foi feito com essa construção toda do Manos, tá? Então, assim, eu peguei muitas informações no Manos, eu consegui alguns links que eu vou verificar ainda. Eu quero pegar a declaração final e destrinchar ela com muita calma. Alguns outros vídeos, quero entender esses acordos de segurança, porque, assim, esses conceitos são muito subjetivos. O que eles utilizaram ali? A questão dos dados, né, de proteção dos dados, me interessa muito também. Então, assim, foi um evento muito importante que mostra que a gente está realmente no caminho correto. E agora, entender a inteligência artificial como uma baita de uma ferramenta, aprender a utilizá-la, porque os mercados estão modificando. Eu tenho visto isso, quem me acompanha nas redes sociais vê isso. Gente, pelo amor de Deus, vai pesquisar Red Teams. Os Red Teams estão bombando nos trabalhos de oferta de... gente, estão precisando de matemático, de turismólogo, de não sei o quê. Oferta todo dia, pagando $100, dependendo da tua área de expertise, porque assim, é muita LLM sendo treinada, e aí agora os profissionais estão começando a chegar. Se alguém tem que treinar, tem que ser a gente, porque é a gente que entende da área.
Mas isso vai acontecer. As LLMs vão ser treinadas. Então, a gente precisa de profissionais das tuas áreas, até porque se você tem que saber o que está acontecendo no teu ramo. Porque daqui a pouco o sistema vai ser implementado e a gente vai falar assim, poxa, mas a gente não fez nada. Claro, enquanto estava o mundo inteiro discutindo aplicabilidade nas áreas de trabalho, a gente estava discutindo aqui se a IA era ou não era plágio, ou se a gente deve ou não deve utilizar. Pelo amor de Deus, está discutindo se vai usar eletricidade no mundo. Então a gente não pode perder tempo, a gente precisa acompanhar, mas ficar de olho, porque assim, acho que as nossas políticas públicas vão ser muito bem encaminhadas nesse processo, porque a gente arrebentou pra caralho nesse evento, viu?